A gente segue agora, vamos trazer ele, o autor desse estudo, o Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva. A Renata vai seguir conosco, todos os meus colegas. Oi, Renato, hoje você não está aqui no nosso estúdio. Queria estar falando com você sobre outro assunto, queria estar falando de pesquisa eleitoral, intenção de voto, mas se tornou imperativo no Brasil, não dá para ficar tampando o sol com a peneira. O clima está irrespirável no país, a gente chegou agora a ter um assassinato, com um lado bradando é Bolsonaro e dando tiro, o outro lado tomando tiro e dando tiro porque estava numa festa com Lula, enfim. O dado que você traz para a gente é muito preocupante, né? 25% se dizem altamente intolerantes a opiniões divergentes. A surdez deliberada do brasileiro para o debate está cobrando um preço muito alto. O que isso prenuncia para essa eleição, Renato? Dani, Renata, é um prazer estar aqui com vocês. Pena que nessa situação e nessa condição. 25% é quase o eleitorado de todo o estado de São Paulo. 25% mobilizados graças à intolerância pode comprometer o resultado das eleições na medida em que esses brasileiros têm uma força de mobilização muito grande. 25% é o que talvez seja o maior índice de intolerância da história do Brasil. Para o telespectador da CNN fazer um paralelo. Imagine um clássico de futebol. Quantas vezes isso deve estar na memória de todo mundo quando alguém é vítima, um torcedor é vítima de outro torcedor. O torcedor morre numa briga entre as torcidas organizadas. Todos os brasileiros se revoltam com isso. Minutos de silêncio são feitos no estádio. Essa mesma revolta e comoção que causa na população brasileira, com o ato de assassinato no estádio de futebol, tem que ser feito agora. Tem que ser feito agora para, de alguma forma, deixar claro que não pode existir espaço para intolerância. E esse espaço da intolerância coloca um outro nível de polarização na campanha eleitoral, Dani. A polarização não está entre os dois candidatos. A polarização está entre quem defende a democracia e quem é contra a democracia. A polarização está entre a civilização ou a barbárie. Não dá para normalizar o que aconteceu. E o que a nossa pesquisa mostra é que esse número é bastante relevante, que os intolerantes não só não têm disposição para discutir política, como tentam calar a maioria dos brasileiros que sim querem discutir política na democracia, com tranquilidade, na exposição das ideias. Não dá, de forma alguma, para permitir que 25% calem os 3/4 da população que acreditam na democracia. E aí, Renato, tem um dado na pesquisa que você traz que me deixou muito chocada, né? 38% das pessoas dizem que nunca expõem sua opinião política, né? E isso me chamou muito a atenção porque há uma parcela da sociedade que se sente pressionada, premida ou a não falar, né? A não discutir, a não se expor, seja porque não quer ter briga no grupo da família, seja porque não tem segurança ali ou não quer se expor, enfim. De certa forma, essa grita desse 1/4 da população está conseguindo, sim, no mínimo, intimidar, né? Faz com que as pessoas deixem de exercer sua liberdade de discutir, de pensar diferente. Aquele valentão da escola, que muitos de quem está nos assistindo já ouviu, aquele valentão da escola que intimida, que faz com que as pessoas fiquem constrangidas em liberar a sua opinião, ficam constrangidas em responder uma pergunta em sala de aula para não ser rotulado como alguém que é muito estudioso e como se isso fosse uma coisa ruim. É mais ou menos isso que está acontecendo no processo eleitoral. E o número mais importante é que quando nós fazemos esse recorte, Dani, a grande maioria de quem acaba ficando em silêncio são mulheres. As mulheres têm a maior tolerância. Os homens têm uma altíssima intolerância. São essas mulheres que não aguentam mais
não conseguir reunir a família. São essas mulheres que sempre foram muito mais gregárias do que os homens, que não aguentam ter essa divisão nos amigos e nas famílias. O que aconteceu em Foz do Iguaçu é um exemplo disso, era uma festa de família. Quem morreu não foi apenas um militante do Partido dos Trabalhadores. Quem morreu foi um pai de 4 filhos, que teve a sua esposa se arriscando para defender a vida do pai da família. Isso que não pode ser tolerado. Esqueçam as diferenças políticas. Isso não pode ser tolerado. E quem concordar com isso está discordando da democracia. É um absurdo o que aconteceu, é um absurdo maior ainda não ouvir do presidente da República uma palavra de solidariedade à família. Isso não existiu no primeiro Twitter do presidente da República após o ocorrido. Em qualquer lugar do mundo, a primeira coisa que o mandatário, que tem a obrigação de governar para todos e não para uma parcela, faz é se solidarizar com essa mãe de 4 filhos que passou a ter seus filhos órfãos depois dessa brutalidade. Renato, vou deixar você respirar, vou chamar aqui a Renata Agostini, a gente está falando com o Renato Meirelles, ele é presidente do Locomotiva, autor de um estudo que em fevereiro já apontava o esgarçamento social no Brasil, mostrava como a política está produzindo uma legião de intolerantes, né, e produzindo uma legião de silenciados também. Renata, com você, querida. Essa pesquisa que vocês fizeram em fevereiro, vou aproveitar aqui, enquanto o Renato também toma um ar, para citar, gente, foram 120 cidades, quase 2.000 pessoas que foram vidas, quase 2.000 entrevistas. Renato, tem um dado, a gente até destacou há pouco, sobre essa divisão, digamos, por campos ideológicos, né, que vai ali da esquerda até a direita, passando pelo centro, e mostra como esses extremos, você encontra um percentual maior de intolerantes, ou aqueles entrevistados que apresentam alta intolerância. E aí, quando a gente olha esquerda e direita, não tem diferença no percentual. Sobe nos 2 casos, atinge 32%. Mas eu achei interessante que o centro está com 18% de intolerantes, mas tem uma diferença entre centro-esquerda e centro-direita. Na centro-esquerda, você tem um percentual muito parecido com o eleitor de centro, 18% de intolerantes. Isso sobe no caso da centro-direita. A gente tem algum caminho para entender isso? Esse eleitor de centro-direita, ele é muito mais próximo ao de direita do que quando a gente olha o outro campo, do campo da esquerda. O que pode nos explicar essa subida, no caso dos extremos, e essa diferença ali no meio? Tem uma diferença na forma em que esses brasileiros se informam sobre política. As pessoas mais à esquerda se informam em política pelo jornalismo profissional, presente nos sites de notícia, presentes na televisão, presentes no jornalismo profissional. As pessoas que se identificam mais à direita se informam mais por redes sociais. E as redes sociais têm um mecanismo, algoritmo, de fazer grupos cada vez mais homogêneos entre si e heterogêneos entre eles. Ou seja, a informação que essas pessoas que não se informam pelo jornalismo profissional têm é a informação que o algoritmo fornece a ela. Explicando isso de uma forma mais simples e mais direta. Ela tem um reforço de determinado posicionamento político e menor chance de ouvir o contraditório, portanto, de ter um diálogo. Rapidamente, quais são as perguntas que compuseram esse índice? A pergunta era: o Brasil seria um país melhor se os deputados adversários à minha preferência política fossem presos? O Brasil seria um país melhor se não existisse uma posição política diferente do que a minha? Caso um candidato a presidente com um posicionamento político e completamente oposto ao seu ganhe as próximas eleições, você concordaria em não aceitar o resultado das urnas? Isso vai para o campo pessoal, Renata e Dani. Imagine que você é pai ou mãe. Como você se sentiria se o seu filho se casar com alguém que defende ideias políticas opostas ao seu? E tem um índice de pessoas que simplesmente parariam de falar com seus filhos. É isso que a gente está falando. Isso é o impacto para a democracia, é o impacto para a política, mas é o impacto nas famílias brasileiras. É chocante, Renato, o dado que você traz, o questionário que foi feito, como ele chegou a esse dado, é isso que ele está explicando para você agora.
E são perguntas que ouvindo agora, eu confesso até que arrepiei, porque é muito triste pensar que 25% das pessoas, de cada 4, uma consegue dizer sim a qualquer uma dessas questões que você levantou. Eu quero agradecer muitíssimo, o Renato nunca nos falta. Hoje nós fizemos o pedido de sopetão para que ele pudesse comentar esse estudo e apresentar para vocês, o custo da intolerância num país que está se tornando irrespirável e que nós não devemos, não podemos aceitar ou deixar que isso aconteça sem protestos muito efusivos. Renato, obrigada demais pelos dados, pela explicação e, claro, portas abertas aqui. A gente vai falar da próxima vez, sim, mas sobre notícias melhores, se Deus quiser. Obrigado, Dani. Obrigado, Renato. É sempre um prazer estar na CNN.